Valerinha, que privilégio você aqui. Meu coração muito feliz porque você teve esse tempinho pra gente se reunir, pra falar um pouquinho de como que você vê Café com Graça, como que foi a primeira vez, como que foi que você se sentiu, o que você achou e por que você continuou voltando. Obrigada, Geisa, pelo convite. A primeira vez que eu fui convidada, assim, eu falei, vou ali tirar um tempo pra mim. Quem que te convidou, você lembra? Foi a Eleni. A Eleni. Aí eu sabia que era uma reunião de irmãs, eu falei, que bom, né? Um ambiente bom, vamos lá, né? Tirar esse tempo pra mim. Fui sem expectativas. Aí quando eu cheguei, tudo muito assim organizado, todo mundo sentado ali. Eu lembro você descendo as escadas e já foi pro piano tocar e cantar. Aí eu pensei, nossa, que mulher virtuosa. Uau. Ela toca, ela canta. E aí quando você começou a falar, então, aí assim, eu fiquei tão assim impactada. Apesar de eu ser nascida em lar cristão, né? A gente até brinca, fala, eu nasci na igreja, eu nasci no hospital, nasci na igreja. Mas a gente, ali foi assim, um despertar para mim. Eu comecei a ouvir a palavra com tanta graça, com tanta simplicidade, com tanto amor. E aquilo ali foi, sabe, foi me enchendo. E no primeiro dia que eu fui, eu já recebi tanto que eu falei assim, nossa, eu não posso perder mais nenhum. Uau. Eu quero estar em todos. Porque a palavra realmente, assim, fez sentido para mim. Eu tomei posse de muita coisa que você falou, que fazia na sua vida e como que Deus fez, desde que você também, né, nascida numa família cristã. Então, assim, me identifiquei. Uma sabedoria de Deus mesmo, amém, sabe? De estar conectando ali com aquelas mulheres. Assim, eu gostei de tudo, mas principalmente, que eu falo que eu gostei mesmo da palavra, que eu recebi muito, tanto que eu voltei outras vezes, né? E a gente tinha aqueles momentos ali de oração. Isso. Então, assim, que a gente compartilhava e eu com muitos medos, muitas dúvidas. Eu gosto de falar, eu cheguei lá sem expectativas, mas aí, lógico, na hora que fala assim, quem quer oração? Quem que não quer oração, né? Sim. Todo mundo quer oração, cada pessoa tem seu motivo. Sem seu motivo. E eu não imaginei que eu fosse ter uma resposta ali pro que eu... Olha, que bom. Às vezes a gente nem sabe do que... o lugar que a gente vai, que Deus já preparou, Deus já sabia que você estaria lá e que lá eu iria encontrar, assim, uma resposta para algo que eu estava procurando, né? Tá, e aí você fala de algumas coisas que eu falei. O que você lembra, né, de um fato que você fala assim, isso mudou minha vida, o meu jeito de ver? Então, pelo lado, assim, profissional, você é uma autônoma, psicóloga, okay. Eu sou uma corretora autônoma. Então, assim, tudo que a gente conquista e consegue, primeiramente é pela graça de Deus. Okay. Eu sempre tive esse entendimento. Favor imerecido. Favor imerecido. Tá. Que os meus clientes são Deus quem manda. Exato. E eu sempre tive uma consciência que eu queria correr menos atrás, logicamente, faço meu trabalho muito bem feito, mas não com aquele peso. Eu queria que me sobrasse mais tempo para me estar em lugares tipo aquele lá na sua casa. Para Deus me dar negócios mais fáceis, clientes já resolvidos, que eles assim já viessem prontos. Deus, eu costumo falar, tudo que Deus é quem manda, mas assim, Deus faz as coisas fluir de uma maneira que eu não preciso ficar me desgastando, perdendo tempo. Esse tempo que eu poderia estar perdendo, eu podia estar com a minha família, excelente, com a minha filha, e não ali só nas coisas seculares, porque até então, quando eu cheguei lá na sua casa, eu estava divorciada já há 4 anos. Uhum. Então, assim, tem toda a responsabilidade de criar uma filha sozinha, né? Então, a gente não pode ficar muitas vezes se dando ao luxo de estar em chá no meio da tarde, né? Mas assim, aliás, você tinha que estar trabalhando, você está aqui. Mas a gente... E quando você falou que eu me identifiquei, você falando assim, qual a palavra que você falou? Que você orava a Deus, que primeiro você queria trabalhar
meio período, depois 3 vezes por semana, depois 1 vez por semana. Você vai lá pro seu consultório, atende seu cliente, volta e vai cuidar da sua família, do seu esposo, dos seus filhos, das irmãs, né? Aí eu falei, Deus, é isso que eu quero, porque eu já trabalhava meio período. Ótimo. Aí, porque eu pus o meu escritório dentro de casa para dar tempo de cuidar da minha filha, porque como ficou só nós duas, eu não confiava em deixar sozinha com o secretário, eu queria estar mais perto. E aí quando ela falou assim, gente, eu falei, eu acho que meio período ainda eu estou trabalhando muito, eu acho que eu tenho que ainda diminuir mais um pouco. Olha! E Deus, eu lembro de um testemunho que você deu, que foi uma quantia que te supriu de um paciente que te supriu o mês inteiro. Exatamente, ainda é assim ainda. Pois é. Aí eu falei assim, Deus, é isso que eu preciso pra minha vida. Então assim, a princípio... Porque a Bíblia diz que aos seus Ele dá enquanto dorme. Exato, e diz que as bênçãos do Senhor correm atrás de nós. Ou seja, precisa só pedir a bênção do tamanho que você quer. E esperar, entrar no descanso. Isso. Chama a existência do mundo espiritual que ela se materializa. A primeira coisa, assim, foram várias, né, palavras. Essa já caiu assim. Eu falei, eu recebo, quero recebo. É isso que eu quero. E Deus fez. Eu lembro, assim, eu fiz uma avaliação de imóveis que foi mais do que uma comissão, assim, umas 3 vezes, né? Que eu também faço avaliações, né? E, apesar de que meu foco é vendas, aí eu falei assim, gente, tem pessoas que já estão aí no ramo há muito tempo e não pegam serviços grandes desse. Não é pela minha força, é pela graça de Deus. E nem pela minha competência. Mas é porque Jesus preparou no céu e fala, eu vou te capacitar e pronto, acabou. E vai te dar. E você tem o melhor de Deus. Então, assim, foi uma das coisas. Porque na época, né, igual eu te falei, tava criando Valentina sozinha e orando para um homem de Deus. Porque eu queria casar novamente. Eu passei por um divórcio, porque eu quis. Pelo contrário, meus pais têm 57 anos de casado, eu achei que eu nunca fosse divorciar, que aquilo ali nunca ia acontecer comigo. E acabou acontecendo. Mas eu orava para uma pessoa de Deus. Aí quando apareceu o ungido, eu lembro que eu chamei você pra gente orar. Eu vi, meu ungido tem 3 filhos, eu tenho um, eu vou ter... E ele ainda mora com as crianças. Eu vou casar, vai ficar todos juntos. Eu falei assim, gente, eu acho que eu não vou dar conta, não. Eu fiquei assim, e eu lembro direitinho que você orou, que você falou, Valéria, você é uma mulher de Deus. Você tem que se posicionar. Ou você casa, ou você termina. Muito bem. Não dá pra você ficar namorando, né? De forma ilícita. Eu, assim, conhecedora da palavra, sabia que... A gente sempre sabe, né, o que é o certo e deve fazer. Porque sexo é pra dentro do casamento. Não é coisa que a gente experimenta fora. E quando a gente quebra essas regrinhas, que o mesmo Deus que fez o casamento, Ele fez o jeito de casamento dar certo. Ele deu um manual de instrução. Quando a gente quebra as regras do manual de instrução, a gente quebra o relacionamento, né? De alguma forma, alguma coisa vai sair do eixo. Então, quando a gente fala, não é porque a gente quer ser chata, é porque a gente está lendo o manual de instrução de Deus, tipo assim, só tem esse caminho para dar certo. E daí eu lembro que eu falei assim, vai pro caminho certo. Foi, você falou e eu obedeci. Eu falei só assim, Deus, então abre meu coração, porque será que eu vou conseguir? Porque sou mulher já independente, eu quero casar de novo, quero formar uma família. E a Valentina pedia, e a minha menina, ela pediu uma família grande. Olha pra você ver. Deus satisfazendo os desejos. Você pede, já vê que Deus te dá. E aí, meu coração abriu, a gente casou, nós estamos casados até hoje. Já vai fazer 3 anos, né? Então, uma cerimônia maravilhosa. Foi bom pra mim, Deus deu foi tudo. bom pra ele. E como nós, assim, a gente tem prosperado. Depois disso, assim, é só bênçãos. E eu vejo que o mundo fala assim, não, vai morar junto. O que tem? Faz um teste, porque se der errado, você não casou mesmo, vai cada um para um lado. Então, assim, nós não somos pessoas de fazer teste, nós não temos medo. A gente é de fazer o que Deus deixou para ser feito. Então, assim, depende
do nosso dispor. A gente vai fazer a nossa parte, a gente vai orar, vai entregar para Deus. E ele falava, Valéria, eu sou homem para casar. Se você não quiser casar, você já me fala. Aí eu pensei, gente, mas ele acabou de separar. Não foi porque ele quis. Então eu vejo assim, que ele também era um homem de família. Ele não queria ficar já com os 3 filhos. Aí as crianças moraram com a gente 1 ano. Pensa, eu cuidei de 3 enteados, mais a minha filha durante 1 ano. Uma pessoa assim, que eu falo, gente, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Tá vendo? O Café com Graça é pra isso. Pra olhar pra outra amiga e falar, tá difícil, peraí, já aconteceu comigo e deu certo, então você também vai conseguir. Porque Deus transforma, Deus capacita. Eu falo, com Deus o fardo é leve, é suave. Ele é um tão bom esposo, assim, que ele não deixa as coisas serem pesos na minha vida. Então, assim, presente do céu. Presente de Deus. Então, assim, hoje eu tenho tempo, igual a gente estava compartilhando mais cedo. Se eu puder, 1 vez por semana, se eu quiser tirar, para ficar nos chás, para ficar nos encontros, para ficar lendo a Bíblia o dia inteiro, orando, eu posso. Então, assim, e não me falta nada. Isso é prosperidade, isso é riqueza, é isso que Jesus quer pra gente, né? Ele é dono do céu, da sua plenitude, do mundo e dos que nele habitam. Ou seja, o que custa Deus te agradar naquilo para te dar mais tempo? Para você ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa dona de casa, ter tempo para spa e para massagem. Pois é. E dinheiro. E dinheiro. Para patrocinar isso tudo. Patrocinar tudo isso. Então, assim, muita graça, muita bênção. Então, quando você estava fazendo aquele trabalho, e eu pude ir várias vezes, então assim, foi pela minha vida pessoal, financeira, espiritual. Cada vez que a gente estava ali encontrando junto, as sementes foram plantadas, e às vezes a gente não tem tempo de voltar e falar, olha, eu recebi aquela bênção porque você orou comigo. Eu lembro que às vezes eu ainda mandava algumas mensagens, porque eu falo assim, é importante você saber que todo esse trabalho não foi em vão, ele deu frutos. E muitas, como diz a passagem na Bíblia, né? Quantos que voltaram para agradecer? Então, assim, às vezes de 10 que recebeu ali, um vai voltar para agradecer e falar, você foi bênção na minha vida. Então, assim, esse trabalho tem que continuar, ele não pode parar. E mesmo às vezes a gente não tendo a dimensão de ele está alcançando muitas vezes. Então, reverbera no mundo espiritual. Você vê, a minha história mudou. Hoje a Valentina tem uma família, não é mais só eu e ela. Então, assim, não é uma questão só de dinheiro, porque dinheiro eu sempre tive para a gente suprir nós duas. É uma questão, assim, de mais do que isso. É uma questão de hoje ter uma família, a gente tem cultos na nossa casa 1 vez por semana, a gente busca a Deus. Então, assim, ela está crescendo numa família estruturada, que ela vê que um homem pode amar uma mulher, e uma mulher um homem. Então, assim, eu sou exemplo na vida dela, sabe? Então, assim, são muitas bênçãos, são muitos frutos que aquele trabalho que começou ali na sua casa, ele rendeu. E a gente está até hoje nós estamos lançando o Café com Graça oficial nas redes sociais, e você é uma das incentivadoras que sempre falou, gente, a gente tem que ir para a internet, a gente tem que falar. E eu lembro que eu fiquei tão reticente, né, tipo assim, eu não queria abrir a nossa intimidade, e eu vi que o Espírito Santo me acordou há 2 semanas atrás, e ele falou, é a hora. Então tô aqui, né, a gente aprendendo a lidar com essa internet e tudo, mas feliz da vida, porque eu tenho certeza que é um projeto de Deus, do coração de Deus. O nosso objetivo é alcançar a nossa amiguinha, né, que está precisando disso, é na área financeira, é na área emocional, é na área sentimental, onde que é? Deus tem um presente para sua vida, né? Deus tem um presente para nós. E o Café com Graça, o objetivo é esse, né? É reunir mulheres para a gente se ajudar, né? Pra gente se curar, pra gente aprender mais de Deus, pra gente ser bênção uma pra outra, né? E obrigada por você existir, obrigada por sua presença, obrigada, você é uma das ofertantes do nosso Café com Graça, que eu não sabia que ia chegar tanto, entendeu? E Deus tem honrado o nosso ministério, e obrigada por você estar aqui. Seja bem-vinda, conte conosco e volte sempre. Eu que agradeço e quero estar junto.
quero assim, ajudar a patrocinar, porque eu sei que tudo que a gente faz, que a gente planta no reino, não é só para essa vida aqui, é para a eternidade. E vai alcançar assim a terceira, quarta geração, não só da minha família quanto da sua, mas de todas as pessoas que estiver assistindo. A gente, quando eu falava para você, assim, só concluindo, que você tinha que falar para mais pessoas, porque eu achava que aquilo ali era tão bom que não podia ficar fechadinho numa casa só com 40, 50 mulheres, que tinha que expandir, que mais mulheres tinham que ser alcançadas, porque você tem o dom da palavra, gente. Você tem sabedoria, você tem graça, né? Principalmente você tem muita graça. Então, assim, favor de Deus. Então, imerecido, ainda bem que eu tenho consciência plena, né? Que tudo vem de Deus, é por Ele, por meio dEle, pra Ele, que são todas as coisas. E flui assim de uma maneira natural, leve. Então, assim, realmente, que bom que Deus falou no seu coração, porque realmente estamos no caminho. Estamos no caminho. Esse é o caminho, vai por ele. Um beijo, te amo, obrigada, de verdade. Eu te agradeço.